No programa mais recente, Craque Neto, Edmundo e Beja compartilharam suas expectativas sobre os finalistas da Copa do Brasil. O trio analisou as semifinais em detalhes, discutindo as chances de Vasco, Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo. Cada um expôs a sua opinião sobre os confrontos. Veja a seguir, mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixa seu like. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Meu irmão, é o seguinte, é porque o Ramon Dias é muito ruim, é um treinador muito fraco, porque se o Ramon Dias bota o time titular, a história ia ser outra, que por sinal, vocês não passam do Corinthians na Neoquímica Arena. Esse timaço aí, Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gabigol, Pulgar, Bruno Henrique, vocês não passam. Não passa, que o gol ontem do Alexandro, infelizmente o Hugo falhou. Que ele escolheu o lado errado pra você, Veloso. Ele abriu o canto dele, né? Não deveria. Pode abrir o canto mas dele. Jogou muito. Era pra ser uns 10 pro Flamengo no primeiro tempo? Era. Mas o futebol é só 45 minutos ou são 90 minutos? 90 minutos. No o caso, Corinthians teve 3 chances. No caso, vão ser 180. É, 3 chances. Ó, teve a bola na trave, o chute no garro no primeiro tempo. Do Romero que o Léo Pereira que o Léo Ortiz. Então, vocês não vão passar na Neoquímica Arena. Vai dar Corinthians. E outra coisa, torcida terceirizada, torcidazinha, né? Pra levar 40 mil. Vocês são... É isso que eu falo pra vocês. Vocês são terceirizados. Falar aqui agora, hein? Não passa do Corinthians da Neoquímica Arena com 47 mil pessoas. Não passa do Corinthians. O Corinthians vai ter que jogar com o time titular. Não vai passar. O Corinthians vai pra final da Copa do Brasil juntamente com o Vasco. O Vasco e o Corinthians vai pra final. O Atlético não passa do Vasco em São Januário. Pode escrever isso que eu tô falando. Meus amigos, o Craque Neto está bem confiante de que o Timão vai conseguir essa vaga para a grande final. Quem também falou a respeito foi Beja. Veja a seguir. Realmente o que está acontecendo com o Corinthians é muito, muito louco. O ano inteiro do Corinthians foi péssimo. Uma diretoria de futebol incompetente, um time fraco, trocas de treinador, problemas nos bastidores, estava um caos o Corinthians. E de repente, caminhando para a reta final do ano, o Corinthians dá aquele sprint. E quem diria, um ano que tinha tudo para terminar de forma trágica, óbvio, futebolisticamente falando, pode ser um ano épico. O Corinthians tem a chance de ser campeão da Copa do Brasil, tem a chance de ser campeão da Sul-Americana e o que sobrou no Brasileirão é escapar de um rebaixamento que estava, assim, quase todo ele desenhado. O time do Corinthians acertou demais, o Garro está jogando muito, a defesa do Corinthians acertou e o Ramon Dias tem o elenco na mão, faz o time jogar de forma intensa, de forma agressiva, e a torcida do Corinthians, que sempre apoiou o clube, agora está em êxtase. Vai ser difícil segurar o Corinthians mesmo nessa reta final aí. O ídolo do Vasco, Edmundo, também está otimista. Veja o que foi que ele disse. Semana super importante e decisiva para o nosso querido clube de Regatas Vasco da Gama. Então, por isso, o título aí, o Vasco tem que ter uma semana de campeão. Porque os 2 jogos são muito difíceis, né? E aí no sábado já sabe, né? No sábado é o grande jogo do ano. Porque o Vasco está em desvantagem contra a equipe do Atlético Mineiro e precisa reverter o placar. Os torcedores estão um pouco chateados aí, e até com uma certa razão, né, Eri? Só que o torcedor está chateado com uma certa razão, eu dou razão ao torcedor, mas o Vasco também não tem culpa. A torcida do Vasco é gigante, está empolgada, está feliz, mas a torcida não está conseguindo comprar ingressos para o jogo de sábado. E claro que todo mundo gostaria de estar lá, e aí estão culpando a diretoria, né? Então, você vê, tem muita gente... eu sei que o assunto precisa ser debatido mais, um pouco mais do que eu estou falando aqui. Mas tem muita gente que discute que São Januário vai perder o seu encanto, e vai, de verdade vai,
e é contra a reforma de São Januário. Só que se você tem um estádio para 45, 47 mil pessoas, como está sendo projetado, você não tem essa dificuldade que vai ter no sábado agora, que tem 100 mil, 150 mil, 200 mil torcedores querendo ir ao estádio, e o estádio só suporta 18 mil pessoas. Quero começar a semana com um astral lá em cima, né? Que eu acho que é disso que o Clube de Regatas da Vasco da Gama precisa, porque é uma semana dificílima, é uma semana super importante para o Vasco, super importante para a nossa instituição. Primeiro, Eric, que só os valores que o Vasco vai ganhar se ele chegar à final da Copa do Brasil já resolvem 50%, 60%, 70% dos problemas do Vasco na temporada. Chegaram a uma final de Copa do Brasil, com esta Copa do Brasil, que todos os times do Brasil disputam, inclusive os 8 que jogaram, que estiveram envolvidos na Libertadores. Então você sabe que os times que estão na Libertadores investem mais. E o Vasco tem chances claras de ser 1, 2 finalistas. Eu acho que a gente tem que respeitar, e eu respeito muito o adversário, porque o adversário tem jogadores importantíssimos, né? A gente não precisa nem citar o nome deles aqui. Estou falando isso aí só do jogo do dia 19. Mas o Vasco em São Januário é muito forte. São 4 dos maiores times do Brasil, gente. Numa Fazia competição. tempo que não acontecia isso. É espetacular essa Copa do Brasil. Você tem aí, uma premiação absurda. Os apresentadores do Sport TV também deixou os palpites. Confira comigo. O 53 para o Galo e 47 para o Vasco. Também bastante equilíbrio na opinião do PC. E para você, Pedro? Assim, eu acho que o Atlético é favorito contra o Vasco também, mas eu acho que o favoritismo do Atlético em relação ao Vasco é maior do que o do Flamengo em relação ao Corinthians, porque a gente já viu mais recentemente o Atlético desempenhar um futebol melhor do que em relação ao Flamengo. Eu dou aí 60-40 para o Atlético. E para você, Aline? Eu tô com o Pedro. Eu acho inclusive assim, eu acho que a questão individualmente, o Atlético tem mais qualidade individualmente e você consegue, com as peças que você tem, mudar a forma de jogar. Acho que você tem mais profundidade em si que o elenco do Vasco. Então, aí eu coloco o Atlético com um pouco mais de favoritismo do que eu coloquei o Flamengo em relação ao Corinthians. Na média ficou o Galo favorito com 58%, portanto a mesa antes dos jogos da ida aponta Flamengo e Galo favoritos para avançarem à final da Copa do Brasil. E aí, torcedor, deixa no comentário a tua opinião. Quem vai ser o finalista da tão desejada Copa do Brasil? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.